Olá, gente, tudo bem? Mais uma reflexão diária. Hoje nós vamos falar do capítulo 8 de Marcos. Marcos capítulo 8, existem muitas lições, vários milagres que Jesus realizou ali, mas vamos destacar um ensinamento e um preceito que Jesus passou para os seus discípulos e que ecoa desde a antiguidade. Bem, é o preceito que fala a respeito de tomar a cruz, de seguir a Cristo, de ter o exemplo dele como algo a se orgulhar. Como podemos nos orgulhar de um vexame ou de uma condenação tal qual foi Cristo condenado à cruz, à morte de cruz? A quem era dado esse veredito naquele período onde Jesus vivia? Eram salteadores, ladrões, assassinos, homicidas, e a gente observa que ele foi condenado a tal condenação. Deste modo, a gente observa que despido, ele foi humilhado, ele foi colocado diante de seus algoz, e eles pejorativamente diziam se ele era o rei, que ele pudesse se soltar, que ele pudesse sair ali daquela cruz. Bem, como é que nós podemos entender que a cruz ela é algo a que hoje nós podemos nos orgulhar? Bem, lá no verso 35 do capítulo 8 diz assim: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la. Bem, a representação da condenação, da morte de Cristo é, na verdade, a nossa salvação. Como assim? É um paradoxo, certo? Sim. Quando nós perdemos a nossa vida, quando nós perdemos lá no Éden, a vida eterna, ficou um vazio, ficou uma lacuna. No caso, a desobediência da lei implicaria na sua condenação. No caso, como diz Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Contudo, veio uma vírgula, mas Jesus ele tinha um plano de redenção e ele queria aplicar aquele plano de redenção que era a morte de da divindade, no caso de Deus Filho. Ele veio então e morreu pela raça humana, justificando aquele ato iníquo lá no Éden. E agora a cruz virou sinônimo de salvação. A cruz virou sinônimo de redenção. A cruz é, na verdade, a nossa esperança. A cruz é a ponte do precipício, chamado pecado, chamado condenação, chamado morte eterna. Que nós nos apoiemos neste princípio em Jesus, pois Ele é a nossa salvação. Shalom, shalom.